Boa tarde, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós iremos ver história. Então, ó, eu trouxe aqui a correção do último vídeo que eu deixei para vocês fazerem. Então, ó, um milênio tem quantos séculos? Um milênio tem 10 séculos. Plim, plim. Quem acertou, coloca aí um corretinho. Quem errou, faz um X e coloca embaixo o correto. 2. Um século tem quantas décadas? Um século tem 10 décadas. Quantos anos faltam para você completar uma década de vida? Me conta aqui nos comentários. Quantos anos faltam para vocês complementar uma década? Falta pouco ou falta muito para você? O que você vai sentir quando completar uma década vivida? Uau! Agora nós iremos continuar o conteúdo. Quando a gente entende década, século e ano, nós entramos nos algarismos romanos e os séculos. Então, para indicar os séculos, usamos os algarismos romanos, que são símbolos em forma de letras. Esses símbolos, sozinhos ou reunidos, representam quantidades numéricas. Os algarismos romanos mais usados são o tracinho para representar o 1, o V para representar o 5, o X para representar o 10, o X e o V para representar os 15 e 2x para representar o 20. Gente, algarismo romano é muito legal. Então, vamos aprender. Quem não estiver entendendo, vai me avisando para eu dar mais atividades específicas para a criança, porque é muito importante esse conteúdo, tá bom? Então, no algarismo romano, a gente tem a soma da matemática. Então, olha só que legal como todas as matérias, elas se complementam. Porque o tracinho, ele sempre vai representar o 1. Esses símbolos, eles sempre vão representar isso. Então, o V, ele vai representar o 5, igual a gente acabou de ver. Só que quando a gente coloca os dois juntos, eles vão somando, entenderam? Então, por exemplo, se eu quiser escrever 15, o século 15, eu coloco o quê? O V mais o X, porque 5 mais 10 é igual a 15. Então, X e V, que é 10 mais 5 é igual a 15. E o 20, ele é o quê? 2 vezes o 10, né? Porque 10 mais 10 é igual a 20. E aí são, então, 2x. Para saber quando começa e quando termina cada século, basta lembrar que o primeiro ano de um século termina sempre com o algarismo 1 e o último ano com o algarismo 0. Observe os quadros. Então, ó, ano de início e ano de fim. Então, ó, o primeiro século, do ano 1 ao ano 100. Segundo século. Prestem atenção nas escritas também do século. Segundo século, do ano 101 ao 200. Terceiro século, século 3, né? Do ano 201 ao ano 300. Século 16. Por que 16, Pro? Porque X é 10, 10 mais V é 5, 15 mais o tracinho 1, 16. Século 16 é do ano de 1501 ao ano 1600. Só pra gente lembrar, a gente tá no ano 2000, viu? 2020. Que, olha só. A gente tá no século 2000. Ano de início,
do século, vamos ver juntos, ó. 10, 5, 1, 2, 3. 10, 15, 16, 17, 18. Século 18, do ano 1701 a 1800. Século, olha só que legal. O 19, ele é muito interessante, essa forma de escrita. É como se fosse aquelas linguagens de códigos, lembram? O 19 sempre vai vir com um atrás. Porque olha só, o 20 é 2x. Só que ainda não completou 20. Por isso que ele colocou o 1 aqui, atrás do x. Porque é 1 antes do 20. 20 menos 1 é quanto? 19. Então, ó, século 19 é do ano 1901 ao ano 1900. Século 20, do ano 1901 ao ano 2000. E o século 21 é do ano 2001 ao ano 2100. Nós estamos, então, no século 21, que é do ano 2001 ao ano 2100. Então, ó, a gente tá no 2020. Ainda faltam 80 anos para a gente completar o século. Então, até 2100, nós ainda estaremos no século 21. O século 22, ele iniciará no ano 2101, ok? Então, ó, século passado é muito tempo. Atividades. Uma pessoa que nasceu no ano de 1850, perdão, nasceu em que século? Então, gente, atividade para vocês fazerem. 2. Em que século estamos? Em que ano ele começou? Em que ano ele acabará? Atividade, então, para vocês fazer. 3. Escreva qual foi o século passado em algarismos. Então, qual foi o século passado? Se a gente está no século atual, qual foi o século antes desse? Escreva aí. 4. Quais são os seus familiares que nasceram no século passado? Descubra quem são eles, destaque a folha 29 do material de apoio e preenche o quadro. Então, ó, eu vou pegar aqui a minha folha do material de apoio. Essa folha aqui, vocês irão colocar o nome das pessoas aqui e o ano que nasceu. Pode ser qualquer pessoa da sua família, tudo bem? Você pode mandar no grupo do WhatsApp da família, pode conversar com a mamãe, com o papai e perguntar qual foi o ano que as pessoas da sua família nasceram. E aí, você também busca sobre os seus tataravós, os seus avós, os seus bisavós, porque eles nasceram em séculos diferentes, bem diferentes, porque eles já têm bastante tempo de vida, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês ficaram com essas atividades, com essas missões para realizarem e eu espero vocês no próximo vídeo.